Pareces o Jack Nicholson no As Good As It Gets, que tem o telefone sempre. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Cá estamos nós. É isso, caraças. Vai. Cheios de motivação. Cheios. Queres começar outra vez? Não, está bom. Siga para bingo. Está bom, acho que está bom. Isto, os níveis dos micros é que estão muito amarados, mas pronto. Tens muito jeito a mexer nos botões. Tem. Isto é o... É praticamente mamilos. Não é? São mamilozinhos e eu estou aqui a mexer-lhes. Bem, é isto. Olha, semana passada tivemos no El Corte Inglês, na companhia do Raminhos, do Luís, aliás, a convite do Raminhos e do Luís Filipe Borges, na companhia da Joana Gama e da Rita Camarneiro. Exatamente. Estava bastante gente, incluindo um bebê chorão. É verdade, estava lá. Nos primeiros 5 minutos dissemos a palavra clitóris várias vezes. Sim. Enquanto pessoas faziam compras. Pá, é o que é. Eles sabiam o que é. Mas ali era a zona da comida, portanto acho que é menos mal. É menos mal. Estás a comer e falar em... Sim, acho que sim. Acho que até pode trabalhar as papilas salivares. Tínhamos vários ouvintes que deram a cara, que nós não conhecíamos. Sim, verdade. Tive uma conversa com o Bruno, uma conversa interessante. O Bruno, aliás, falou-nos deu algumas ideias sobre a questão do Patreon, que depois haveremos falar nisso. E, mais uma vez, fomos pressionados a fazer um podcast ao vivo aqui em Lisboa, pelo menos. Não é? Sim. Eu acho que depois do verão, acho que faremos, e acho que talvez o Maxime seja o sítio fixe para fazer isso. Acho que sim. Temos que ver como é que fazemos. Acho que há a abertura de toda a gente para ser feito lá, e acho que pode ser giro. Também acho que é um bom espaço para isso. Sim. Mas correu bem aquilo ao vivo. Eu estava com receio que muita gente, que fosse muita confusão, nos atropelássemos muito a falar, mas acho que foi fixe. Foi bem. Que mais? Queria só mandar um grande saravá à Joana e à Rita, que são 2 ouvintes que foram à Feira do Livro para eu assinar-lhe o livro. Já viste? É? Espetacular. Já nós fazemos aqui transferência de artes, que é, as pessoas ouvem o podcast, vão ao teu show, compram o meu livro, no fundo, nós devíamos ser subsidiados pelo Ministério da Cultura. Era aí quando eu queria chegar. E da educação. E até, quem sabe, dos nossos estrangeiros, porque também exportamos livros, se calhar, não é? E espetáculos lá fora. Sim. Entretemos os nossos imigrantes, porque há muitos imigrantes lá fora que ouvem o nosso podcast. E se calhar até do Ministério da Defesa, porque enquanto as pessoas estão a ouvir o nosso podcast não estão a arrebentar bombas, não é? Quer dizer, acho que sim, essa praga do radicalismo terrorista que existe em Portugal, não é? Sim. Que é uma praga, são tantos. Portanto, acho que sim, temos que falar com os ministros. Vamos começar com 2 disparates, Guilherme. Vamos. Portanto, é o normal, não é? É um podcast normal. O que é que achavas se o José Castelo Branco se candidatasse às legislativas, não é? Eu não queria falar nisto, porque eu acho que há coisas que não se deve dar muita publicidade, mas depois é tão bom para nós não, pelo menos... Repare, eu genuinamente, eu quero, do fundo do meu coração e de todo o meu ser, que ele consiga as assinaturas e que vá aos debates. Ver o José Castelo Branco a debater nos debates para as legislativas na televisão era um sonho. E, portanto, eu estou até a ponderar apoiar publicamente a campanha do José Castelo Branco. Eu acho que tu devias provavelmente ser o responsável. Há sempre um responsável pela juventude ou pela... Sim. Não é? Sim. Não, cabeça... Pois há muitos termos que não se pode usar. Cabeça de lista, é glande de lista, e então... Mas eu vou escrever hoje na Antena 3, a crónica vai ser sobre isso.
Mas olha, sabes que tudo isto começou porque ele testou as águas e fez um post sobre a sua possível candidatura, e se o post chegasse aos 50 mil likes no Instagram, que ele se candidataria. Chegou aos 90 mil. Sim. Eu até acho que, por mim, era assim que as assinaturas são um método ultrapassado, e eu fazia isso sempre por likes, a partir de agora. Mas entendes que o like... Eu sei que eu sei o quê, mas é muito engraçado porque o like é completamente leviano e muitas vezes não está sequer associado a um gosto real daquela pessoa em relação ao que está a postar. Mas as assinaturas também não. As assinaturas, muitas vezes... mas há um cara a cara, tens de dizer, olha... Aliás, nós já fizemos, projeto. não sei se te lembras, uma assinatura para legitimar um partido na Feira do Livro, que foram lá ter connosco. Mas perguntámos o que era o partido. Sim, perguntámos. Queríamos só saber se não era tipo, não metia nazis, nem nada assim do género. Ou seja, eu acho que mesmo que eu não vote e não gosto do partido, desde que não entre ali no fascismo, acho que tem todo o direito de se candidatar. Sim. Eu acho que até por acaso o sistema de assinaturas é um bocadinho obsoleto. É obsoleto e é um entrave, acho eu, para outros, que tu te quiseres candidatar. Porque é que precisas disso, sabes? Ou seja, eu percebo que é para não teres 500 candidatos, não é? Sim. Para conseguires filtrar um bocadinho, fazeres uma triagem, mas não sei se não haveria métodos melhores, porque lá está, as pessoas assinam... E também provavelmente para evitar parvoices, partidos que queiram só fazer alguma forma palhaçada, ou ter algum tipo... Ou seja, há um esforço necessário para tu constituires o partido, ou seja, tens que mostrar que tens uma intencionalidade que é séria. Mas metes uma gaja de conte-cote e boas mamas e a ver se não consegues 10 mil assinaturas de gajos rebarbados. Vais para o bairro alto à noite e a ver se não consegues. O suposto partido dele chama-se Movimento de Justiça Portuguesa. E é acompanhado pela palavra de ordem basta, original, não é? O André Ventura já se pronunciou. E o que é que ele disse? Diz que a campanha política não deve ser um palco de campanha ordinária e coisas assim. Diz o gajo que tira uma foto a fingir que chorava no Memorial das Vítimas de Pedrógão Grande para o Facebook. Portanto, campanha ordinária, não só campanha nojenta, ordinária ele não gosta. Mas sim, pá, eu espero que ele consiga, espero mesmo, acho que pode ser giro. O pessoal está, ainda ganha depois do... Não ganha, nunca vai ganhar. Não, nunca vai ganhar. Nunca. Agora, conseguir as assinaturas para fazer, eu acredito que... Sim. Isso talvez consiga. Eu gosto que uma das suas primeiras declarações enquanto proto-candidato foi: as invejosas não pensem que isto será para brincar, porque não é. Será um movimento de justiça portuguesa para salvar o país e travar essa gente doida que está nas assembleias. Nas assembleias são várias. Mas cara, ele está-se a referir às assembleias municipais que ele acompanha, o poder local, não é? Mas eu também digo que a oposição vai deixar de se chamar oposição no Parlamento, e agora tem a palavra a oposição, não, tem a palavra às invejosas. Acho que vai ser muito mais giro. Beijinho no ombro. As bichas invejosas agora podem contrapor. Castelo Branco diz que as suas prioridades são a educação, a segurança social e que quer que Portugal seja um país de liberdade e não de libertinagem. Nunca se ouviu este slogan, jamais. Nunca. Não é? E sabias que ele é primo de António Costa? Não sabia. Nem eu. Descobri ontem. É primo em 2º grau de António Costa. Que engraçado. Ou seja, tem tudo para ter um cargo público, não é? O que a gente tem visto. Eu gosto desta questão, esta frase muito batida da libertinagem. Sim. Tem muita graça porque para quem trabalhou como travesti, e para mim há zero juízes nisso, as pessoas trabalham no que quiserem, não tem problema nenhum, mas ele próprio, tendo em conta a forma como se veste, como se comporta, será acusado de libertinagem por um nicho de população bastante grande. Sim, não é? O PNR. Portanto, eu gostaria de saber o que é que ele considera libertinagem. Não é? Eu acho que as pessoas que usam essa frase não sabem o que é que quer dizer libertinagem, acho eu. Eu próprio não sei muito bem, porque já está... Mas eu parto do princípio que libertinagem seja exerceres a tua liberdade de modo a que interfere na liberdade dos outros, não é? Sim, mas eu acho que há uma conotação muito moralista, ou seja... Sim, não é canar feitas putas. Sim, tudo aí a pinar pelos canos, não é? Faz-me lembrar tipo Marquês de Sade, percebes, do género. Comiam-se todos e escatologia. Para muita gente, uma gaja andar de fio dental na praia será libertinagem. Exatamente. Não é? E eu, para mim, é ou só tipo, giro. Uma miúda curtir com 2 gajos na mesma noite é libertinagem. Não é? Um bocadinho. E depois um gajo já não é. É um bocadinho porquichão. E um gajo? O gajo tem skill. O gajo tem skill. É isso.
É isso. Portanto, não quanto ao... deixa-me só contar-te uma história. Eu vi uma muito boa do Quadros no Twitter, que foi que vai acabar com as bichas na loja de Cidadão. Isso era bom. Eu tenho uma história, não diretamente com ele, mas é muito engraçado. Muito antes dele ser conhecido do grande público, portanto, isto deve ter sido 2001, 2002, eu conheci um realizador português que estava a fazer um curso em Nova Iorque, e o gajo contou-me, fui a casa de um português muito estranho, que é casado com uma mulher mais velha, e tipo, vive numa alta casa no West Side ou East Side, e depois o gajo foi mostrar-me tipo, a roupa dele, só tem roupa de mulher, não sei o quê. Lembrei-me da história, não é? A história fica. E só anos mais tarde, quando ele se tornou famoso, é que eu associei as duas histórias e confirmei. Porque ele já era casado com esta senhora e já vivia em Nova Iorque, numa tal casa. E é um fenómeno muito curioso de fama, não é? É um fenómeno engraçado porque tem muita longevidade. Sim. Normalmente estes fenómenos são gajos que são famosos durante 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano e desaparecem. E o José Castelo Branco é famoso, e já era o alvo de piadas do Levanta-te e Ri na primeira edição. Portanto, já há 15 anos que o gajo está com altos e baixos, mas volta sempre à ribalta. No sentido que terá menos trabalho, não é? Já ninguém vive de uma pensionista, não é? Vive às custas de uma pensionista, porque ele não tem... Mas eu acho que me chamam-lhe Marchand d'Arte. Marchand d'Arte, portanto, aqueles nomes de quem não faz nada. Mas a senhora deve ser abastada, é isso? Ela era, né, mulher de um gajo que vendia diamantes, milionário, o Graf Stein, que tinha uma marca, não sei se vendia diamantes ou vendia joias, mas estava ligado era diamanteiro. E ele morreu e, segundo eu li, ela recebe uma mesada dos filhos dele. Okay. Dele ou tipo deles, não sei. Trust fund. Sim. Que acho que sim, acho que tem muito dinheiro, mas é o José Castelo Branco não tem. Sim. Não tem, e eu ouvi boatos que, por exemplo, na produção de programas onde ele foi, pedia tupperwares com comida para levar para casa porque não tinha comida em casa. Não sei se é verdade ou não, que cravava tabaco, não tinha dinheiro para tabaco. Também pode ser... Pode ser só forreta, sim, né? Que é assim que se fica rico muitas vezes, mas... Às vezes é uma espécie de patologia, gajos com dinheiro que continuam a fazer isso. Portanto, não sei até que ponto ela tem mesmo muito dinheiro, até que ponto eles têm uma espécie de acordo em que ela dá-lhe uma mesada também que não dá para tudo, ou não sei. Não sei se é que os gajos têm dívidas. Imagino, para ele tinha mandado de detenção. Tinha mandado de detenção? Sim, porque... tinha a ver com a empregada, injúrias à empregada, foi condenada a uma indenização de 10 mil euros. Sou invejosa. E ele basou de Portugal, então tinha um mandato, só voltou quando aquilo prescreveu. Tinha mandado de detenção. Ou seja, tem currículo político. Para viver em Nova Iorque tens que ter tens de ter dinheiro, não é? Sim. Não é fácil. Mas eu acho curioso a relação dos dois, não é? Porque é tão improvável, de acordo com o que nós definimos como uma relação, não deve ser uma relação amorosa nos moldes que nós conhecemos, mas deve ser uma relação que traz alguma coisa aos dois, porque estão juntos, não é? Tipo, sim, devem ter uma relação, imagino, e companheirismo. E quem eu conheço que os conheci dizem que ele tratava dela mesmo muito bem, que era sempre preocupado com ela e sempre a ver se ela estava bem, não sei o que, é normal, não é? Quando tens uma mala de dinheiro, estás sempre a ver se ela está lá bem. Não houve uma sextape? Houve, sim. Eu até estava a escrever a crónica e fui pesquisar novamente e pronto, caí no erro de... Tu tens essa cena, decapitações. Sim. Eu na altura lembro daquilo que me parecia, mas não me lembrava de nada. Sim. E então fui ver, não vi, estive ali a ver, pronto, mas então é ele um gajo e uma gaja. Pronto. E o outro gajo está mais interessado em comê-lo a ele do que em comer a gaja. E ele até está mais interessado em comer a gaja. Mas também há, obviamente, cruzamento de espadas e respiração boca a boca na cabecinha. Um homem que... Fez o trabalho sujo isto. Fez o trabalho sujo ver isto. Aquilo está meio de longe, está meio desfocado, não choca muito. O que é que foi pior, isso ou a decapitação do Estado Islâmico? Não sei. Mas, dormiste mal esta noite? Por acaso dormi mal, não sei se foi disso, mas depois li que quando aquilo saiu que a Betty ficou muito chocada, que vomitou ao ver o vídeo, mas também podia ser da idade só, os velhos vomitam um bocado, bolsam. Mas diz que deu para ver ao menos que ele era muito macho e que tinha um grande pénis. Porque ela não tinha visto antes. E que para as pessoas verem, para o público ver. E então dizia isso na descrição.
Então quer dizer que ela... Sim, ele come a gaja, mas chupa a pila do outro e leva no cu do outro. Portanto, quer dizer, não deixa de ser macho, não deixa de ser hetero, pronto, não deixa de ser macho. Né? Mas... mas estás a imaginar o cenário em que essa senhora abre o computador e vai ao Google e escreve, por cima ela não sabe português, portanto não devia haver sites em inglês, não é? Se calhar teve que lhe pedir, tipo, mostra. Saiu nas notícias, saiu nas revistas, não saiu o vídeo em si, pois ela deve ter pedido, sim. Mas teve que pedir a alguém, não é? Aposto que viram um vídeo em conjunto, tipo, para se excitarem. Pois, talvez. Provavelmente. Mas naquela idade vale tudo, né? Vale tudo para conseguir sentir uma comichãozinha. Mas é uma personagem curiosa, não é? Acho que é curiosa. Eu não tenho grande antipatia por ele, por acaso. Pois, não é alguém com quem eu gostasse de confraternizar, mas não tenho... Mas, por exemplo, se eu fosse humorista... Eu votaria mais depressa nele do que no André Ventura. Se fossem... Imagina, sim. Tu tens que votar num. Sim. Se me apetecesse uma arma à cabeça, eu votava nele, percebes? E isto diz muito sobre o André Ventura. Sim. Mais do que sobre nós. Olha, ainda na senda sexual bizarra... vamos falar também, apesar de ter algumas reservas de falar deste caso, já te digo porquê, mas do caso Neymar, que foi acusado de violação. Sim. Neymar Júnior, o jogador do Paris Saint-Germain, ainda é o jogador mais caro do mundo, ou não? Ou foi o Bale? Mas foi um dos mais caros do mundo, acho eu. Não, acho que o Neymar foi mais caro. Okay. Mas não sei se não houve já algum mais caro a seguir, por acaso. Acho que não sei. Não tenho certeza. Em que ele depois fez um vídeo em resposta, em que dizia que estava a ser, que era vítima de extorsão. E mostrava as mensagens. Exatamente, já lá vamos às mensagens. E que é que ele... pronto, ele supostamente convidou-a, depois de uma longa troca de mensagens, que já vamos falar delas, convidou-a para ir a Paris. Ela disse que já estava bêbada, enquanto estavam... Não, ele estava bêbado, ele estava num jantar, e trocaram algumas mensagens, e que, por exemplo, esta assim, peraí, há aqui umas... As mensagens são incríveis. São... ele diz, estou no aniversário, passo aí depois. A que horas? Daqui a 20 minutos. Dá-me 10 minutos para eu tomar banho, diz ela. Ui, uma gaja tomar banho em 10 minutos? Não me parece. Ele diz, ok, estou bebendo já, meio bêbado. Ou seja... Está a dizer... Quando um gajo diz isso é para desculpar tudo aquilo que possa dizer assim. Para seguir dizer merda e voltar atrás e dizer opa, estava bem. Não, e também um bocadinho para abrir o sexting. Sim. E ela diz, nossa, também quero. Nossa, vixe Maria. Depois diz o número do quarto, da 03. Quem? Ela ou ele? Ele. Okay. E depois diz, deitei um pouco porque a pressão caiu. Pode entrar e pula em cima de mim. Vou pagar a conta e vou, disse ela. E depois, quando ela chegou ao Brasil, apresentou uma queixa na 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, portanto, imagino que especializada em violência doméstica, e abriu-se um inquérito policial. Não, mas foi passado 6 dias que ela foi analisada e que diz que tinha hematomas nas coxas e no rabo, nos glúteos, e que tinha perda de peso, stress, sintomas de stress pós-traumático. Isso passado 6 dias. Pelas mensagens, no dia a seguir a isso ter acontecido, eles continuaram a trocar mensagens a lá dizer que queria mais. Sim. Pronto. E é aí que fica estranho, não é? Sim. Eu vou só ler algumas mensagens porque têm graça. No entanto, queria só fazer a violação tem graça, o Gonçalves? Não. Machista. Não, que é isso que é. Eu estava a pensar se falávamos nisto ou não. Porque nós, ao ridicularizarmos ou pegarmos neste caso, e já falámos muito disso aqui, são muito raros mesmo os casos de denúncias que não são... Ou seja, em comparação às denúncias verdadeiras, são muito raros os casos. E estar a dar a importância a uma denúncia falsa pode estar a dar voz a um tipo de discurso que as gajas querem todas dinheiro. Mas temos que ver que em gajos famosos... essa percentagem será maior, não é? Em gajos será maior. Em gajos riquíssimos será maior, claro. Não é? Mas não queremos de modo algum... Eu não quero, pelo menos, de modo algum, quando estou a ridicularizar e a fazer algum humor com estas mensagens,
estar a generalizar e a dizer que olha, Me Too, então toma lá, agora vais ser castigada e vais ser exposta em público. Mas tem graça, porque ela diz-lhe coisas como: eu sou a presa e quero o caçador. Aliás, eu vou-te dizer que as mensagens dela têm algum apuro literário e algum domínio. Portanto, ela diz: eu sou a presa e quero o caçador. Também lhe diz o truque clássico que toda a gente já usou, que é sonhei contigo. Não é? O que é que sonhar? Exatamente. Que é para entrar na verdade. Exatamente. Ela diz que vale por 4 mulheres, todas para lhe dar prazer. Manda-lhe várias fotos em biquíni, às vezes sem a parte de cima, às vezes sem a parte de baixo. Sim. Não é? E deixa-me desde já dizer que bastante jeitosa. Muito mesmo. Bastante. Eu gosto muito desta expressão que ela diz: oi, razão da minha libido. É elaborado. Se calhar ele não sabia o que é que queria dizer libido. E isso foi antes ou depois? Foi antes. Essas foram antes? Foram antes. Okay. Oi, razão da minha libido. Estava malhando e pensando em você. Não é? Malhando outro gajo. Estava malhando outro gajo e pensando em você. E depois também diz: boa noite, razão dos meus sonhos eróticos. Ele é razão de muitas coisas nela, não é? Já vi. Mas basicamente é isto. Acho que dá para ver. Sim, mas no dia a seguir, ou nos dias a seguir, houve mensagens igual a dizer que queria, que gostou muito e queria outra vez, inclusive a mandar a foto do rabo dela marcado, com marcas de palmadas, não é? É uma foto dessas. E é aí que fica estranho, porque eu vi várias coisas, que ele estava a incorrer num crime e podia ser preso por estar a divulgar aquelas mensagens, o que, se aquilo é real, se ele não fez mesmo nada e aquilo é a forma que ele tem de se defender, temos pena, ela que não acusasse, não é? Isto no caso dela. Mas, depois... no caso dele, ou seja, eu percebo o que estás a dizer e concordo, e provavelmente que já fazia o mesmo, mas o que ele teria que fazer é apresentá-las como provas junto da polícia. Não é? Difícil, dizer... porque ele é tão público. O julgamento está a ser feito na praça pública. Eu sei, claro. Eu provavelmente faria o mesmo. Depois vi o argumento de que as mensagens a seguir dela a dizer que queria mais é porque ela ainda não se tinha apercebido que tinha sido violada. Porque as vítimas muitas vezes não percebem o que aconteceu e só mais tarde. Eu percebo isso em alguns casos em que o que aconteceu foi grave e a pessoa não percebeu bem, mas não vão no dia a seguir, acho eu, mandar mensagens: olha o meu rabo todo marcado, olha, quero mais, dá-me mais. Claro. Ou seja, isto a ser verdade, essas mensagens até pode acontecer de não ser verdade, né? serem montagens que ele fez para se defender. É verdade. Acho difícil, porque depois vai à peritagem, peritagem anal. Não é? Não, imaginas, e não é só isso, assim... Ele, antes de fazer este vídeo, imagina a quantidade de advogados com quem ele não falou, não é? Agora, a ser verdade, aquelas mensagens todas, principalmente as que vão a seguir, custa-me acreditar que ela foi efetivamente violada, não é? O que é mais provável? É ela ter sido violada e só se ter apercebido depois e no dia a seguir a ser violada, querer muito outra vez e estar a seduzi-lo outra vez? Ou ele, se calhar, passado uns dias, cagou para ela e ela ficou: vou-te foder e vou-te sacar a guita. O que é mais provável? Sim. É verdade. Não é? Sim. Ainda por cima, estamos a falar num país em que há muito esquema, não é? Há muito esquema. É verdade. Há muito esquema, há muita mais aproveitamento, tanto de homens como mulheres, desse tipo de situações. É normal, um país maior, um país, já falámos disso. Portanto, custa-me a acreditar agora. E há muita cultura que é universal, mas que existe muito nos Estados Unidos, mas no Brasil também existe o gold digger. Isso pois, existe. Sim, não é nenhum, não é de generalização, não é um preconceito, mas é verdade. Eu vivi lá e existe. Como existe cá também, mas lá eu acho que... Mas em relação... Mas, ou seja, se eu tivesse que pesar... Ou seja, por exemplo, no caso do Ronaldo... E até eu, né? O Neymar... O Ronaldo é bem mais complicado. O do Ronaldo eu acho que tem mais uma convicção pessoal e tu não queres que, não é? Com um símbolo como o Ronaldo seja... Mas estou a dizer, tendo em conta o que o Der Spiegel publicou e o que veio a público do relatório policial, eu tenho... E nós já falámos disso aqui, mas... parece-me que do Ronaldo se pode aproximar mais de uma violação... ou de um ato forçado, porque ela diz que parou várias vezes, do que propriamente isto aqui, não é? Eu acho que... Em nenhum momento... Diz, desculpa. Que eu não sei até que ponto tu consegues distinguir, mas eu não sou médico, nem sou perito, o rough sex de violação, não é? Calculo que em alguns casos seja difícil. Estou a dizer, não sei se te lembras, numa das declarações do depoimento que ele fez, que ele dizia que não, que ela tinha dito que para parar, exatamente. Pronto, mas aí foi o que falámos na altura. Normalmente o sexo anal tem esses estágios, não é? Que é o está-me a doer, para
calma. E continua. Normalmente o sexo anal normal tem esses estágios, muitas vezes, não é? Espera aí, está-me a doer, espera um bocadinho. Pronto, pá, tem, muitas vezes no início, principalmente quando é as primeiras vezes. Portanto... Sim, mas repara. Agora, a tua coisa é sai daqui. Exatamente. E tu não, é diferente, não é? Agora, no caso do Neymar, apesar de eu não simpatizar com ele, não é um gajo que simula bem faltas, agora até é bem feito que uma gaja simula uma violação. Mas a questão é, na difícil diplomacia e comunicação, que é o ato sexual e a variedade de práticas sexuais, em que comunicar é muito importante, mas tu também não... é difícil estar constantemente a comunicar, a perguntar, mas queres isto, queres aquilo, não é? Porque também há um elemento de espontaneidade e de risco, não é? Sim. E a questão é, imagina, estavas há bocado a falar, ela tinha as mãos marcadas no rabo, não é? Normal. Aliás, mas a questão não foi bem feito o sexo. Mas estou a dizer está bem, mas a questão é, vamos levantar aqui essa questão. Como é que tu sabes, se a pessoa quer, se a pessoa quer um tapinha ou gosta de apanhar um bocadinho com mais força, é tentativa e erro? Ou falas antes? Não, é crescente. Primeiro, muitas vezes elas dizem. Ok. Depois acho que dás uma palmadinha pequenina e percebes. E depois a seguir, pum, mas a mais palmadinha força. pequenina é sempre um bocado ridícula. Ou seja, mas não, eu sei, mas estás a imaginar... Não conheci ninguém que não gostasse. Não estou a dizer isso. Estou a dizer, do ponto de vista do sim. praticante. Sim. Tu estás ali, tipo, vou dar a palmadinha? Não vou dar a palmadinha? Não é? E depois dás, e imagina que às vezes pode não bater bem, não é? É uma palmadinha assim um bocado mais, tipo, farsola. Bates assim, sim, tá E quando acontece isso, o que é que um gajo faz? Vou dar o tasco bem dada, não é? Que é para ela não pensar que eu não sei dar palmadinhas. Sim. Mas acontece isso, não é? É tipo, quando um gajo deixa o carro descair, depois a seguir acelera bué, para mostrar que é macho. Sim. Mas é muito curiosa e esse tipo de comunicação durante o sexo também é uma coisa que se ganha com a idade, não é? Claro, ou seja, estás mais à vontade. E que, por exemplo... Não, e que numa primeira noite é mais difícil. Claro, mas por exemplo, se estás não? alcoolizado, por exemplo, em que as barreiras do pudor e da vergonha desaparecem, aí é muito mais à fartazana. Um casal meu amigo, quando estamos a beber e eles se embedam, e ele vira-se: hoje é sexo sem impressões. Não há cá impressõezinhas, vale tudo. Nós estamos sempre a gozar com isso. Mas sim, é verdade, acho que... E até porque não metes tanta força. Qualquer pessoa bêbada acho que fica um bocadinho mais bruta às vezes. Mas o facto dela ter negras nas pernas e no rabo não indica que foi, sim, violação. Senão eu já violei muitas vezes. Ui, está a gravar. Olha, isto vai para a promoção do programa. Já violei muitas vezes. Eu e toda a gente, sim, tipo, já aconteceu. Claro, às vezes até que cais a chão. Sim. Imagina, tens os joelhos negros. Não é violação. Ela teve... Não, e raspas às vezes, queimas os cotovelos e os joelhos nos lençóis, às vezes. E as costas. Portanto, acho que é normal. Agora, pode ter acontecido qualquer coisa. Até pode ter... Havia quem teorizasse foi 6 dias depois e que ela até pode ter sido violada por outra pessoa. Já que fui violada, vou lixar este gajo para ter dinheiro. Porra, isso era muito maquiavélico. Que era bem maquiavélico. Agora, eu acho que se no dia a seguir tu pedes mais e estás toda contente a mostrar as marcas e olha isto, o que é que você fez, aqui quer mais, eu acho que isso invalida a tese toda de violação. Podem vir com teorias... Era um síndrome de Estocolmo muito rápido e estranho. Porque se isso acontecer, é aquilo que eu já falei. Então, o pessoal famoso e rico não pode pinar. Porque é sempre uma relação hierárquica, de abuso de poder. Então, porque ele está a conquistá-la porque é rico e famoso. Então tem que pinar com representantes do governo civil. Pois, tem que ser toda a gente a ver. Ou tem que assinar sempre qualquer coisa. Ou, como olha, o gajo de Sombras de Grey, se calhar é que sabia. Assinar um contratozinho antes. Ou só podem pinar com alguém do mesmo extrato social e económico. Porque senão... Portanto, ele não é casado, então? Não é? Não sei. Mas ele tinha uma namorada há uns tempos. Já não tinha a Bruna Não, era essa. Não sei. Mas não era a Bruna Surfistinha? Não. Mas, portanto, porque invalida tudo aí. Porque tu podes dizer, eu estava tão starstruck, não é? Tão fascinada com ele, estar a conhecer o meu ídolo, que fizemos sexo e eu no dia a seguir senti-me violada porque eu não queria, não conseguia dizer que não porque ele era o meu ídolo. Sim. Isso é uma forma de violação, qualquer dia é. Sim, mas está bem, mas então nesse caso esse encantamento começava na longa troca de mensagens, na viagem para Paris, na ida ao hotel, não é? Sim. E ela pediu presentes para o filho, lembrança para o filho, né? Que é uma gorjetazinha. É.
Mas é um bocado, imagina, dá uma lembrança para o meu filho, tipo, alguém dizer-te isso depois de fazerem sexo. É cómico, não é? Mas é um facto, ele tem tanto dinheiro que não vale a pena, já agora. Se eu fizesse sexo com ele, também podia uma lembrança para a minha cadela. Deu-lhe um póster dele próprio assinado. Sim, assinado. Muito bem. Mas é um caso, mais coisas virão, mas acho que tudo indica que poderemos estar na presença de uma gold digger, não é? Parece-me. Mas pode haver coisas que não sabemos. Pode haver muita coisa. coisa. Que não sabemos. Muita coisa. Mas a ser verdade é péssimo, porque invalida, lá está, Sim, tira a legitimidade depois a muitas que, e não só, muitas que o Me Too deu a abertura para muitas pessoas falarem, e este tipo de casos vai fazer com que as pessoas comecem a ficar caladas outra vez, porque têm medo de ser conotadas com estas e de meterem no mesmo saco. Tal como também meteram os homens todos no mesmo saco, né? Do C.K. ou Einstein, depois também metem as mulheres todas no mesmo saco da gaja Gold Digger à gaja que foi efetivamente violada. E portanto, olha, é isto. Pensei que ela era boa. Era boa que era uma boa rapariga? Era boa rapariga. Mas que o Neymar não a comeria se não fosse rico e famoso. Também, pronto. Agora, tens um gajo como o Neymar, precisas de violar uma gaja, é a tal velha máxima do Ronaldo, não é? Tá bem, mas isso já falámos aqui. Não estou a dizer que... Ou seja, tu podes ter as gajas todas e teres uma fantasia de violação e teres uma parafilia de violação. É o que eu estou a dizer, és mesmo doente e uma merda, estás a ver? Não é que o gajo que não tenha gajas... A violação não tem a ver com apenas com o sexo, não é? Tem a ver com o poder. O gajo, se calhar, pode fazer as coisas mais mirambulantes e debochadas e loucas de uma forma consentida e ter muito mais prazer numa maqueca, numa violação. Sim, eu acho que também estão habituados a toda a gente ser subserviente ao lado deles, não é? Toda a gente lhes diz que sim a tudo, que depois, quando encontram um não, é um desafio. E pode às vezes ter a ver com isso. Mas pronto, olha. Lindo era descobrirmos que o Ronaldo tinha violado o Neymar. Neymar, sim. E acho que toda a gente ficava, não, respect. Respect. Agora, violado. Toda a gente quer dormir com o Ronaldo. O Neymar, de certeza, agora quer dinheiro. O Neymar está ali, quer subsídio de férias. Olha, mudei de casa. Fiz a mudança. Já está terminado? Não mudei, não está completamente terminada. Mas fez-me passar pela experiência. Já tinha aqui falado da visita ao IKEA, não já? Vamos falar? Não tinha falado da visita ao IKEA? Não sei. Não me lembro. Não te lembras? Não me lembro. Até que fiz uma rápida visita ao IKEA. Acho que não chegámos a falar disso, por acaso. Uma rápida, tipo aquela que eu fiz de 4 horas? Não. Porque foi tudo organizado com a minha namorada. Tipo, nós foi Navy como é que é? Navy SEALs Team 6. Special Ops. Tipo, tudo, os objetos todos já definidos o que é que nós queríamos. Tipo, não havia cá espaço. No máximo havia uma diferença entre uma e outra. Sim. Fizemos o percurso ao contrário, para não encarrilhar na... Foi um acidente. Entramos não dá para fazer, não é? É proibido. Sim, mas fizemos e disse, isto é melhor porque vamos no sentido contrário. Deparei-me pelo caminho com muitas discussões de casal. Vias o não verbal na expressão das pessoas. É a cara do gajo de cadáver amestrado, não é? Que vai ali mas discussão também, tipo, não, ele leva isto, não leva, não é? Que mais? Portanto, conseguimos fazer tudo numa hora e pouco, e depois a última meia hora até foi pagar o transporte. Portanto, fiquei muito contente com o meu desempenho. Eu acho que se houvesse uns olímpicos do IKEA, eu tinha os mínimos, já ia. Reparei outra coisa, que não sei se reparaste, os lápis são muito pequeninos. Os lápis do IKEA, onde podes tomar os apontamentos do que levas. Sim, nunca reparaste nisso? Não, eu fui uma vez ao IKEA. Okay. E eu acho que aquilo é porque eles não querem fazer armas de mortais. Sim, espetas na jugular da namorada. Exatamente. Né? Que então fizeram o tamanho mínimo para não chegar ao coração. Não é? Comeste almôndegas? Não comi almôndegas, eu não como lá. Também nunca comi. Há malta que vai lá só para comer, supostamente. E depois percebi outra coisa, que é o piso mais perigoso, porque a ideia é tu não te distraires, é o último, que está cheio de coisinhas para casa. Merdinhas e tal. Isto ficava tipo, é como quando vais aos chineses ou à loja de chineses e vês montes de coisas que nem te lembras que existiam, mas isto fazia-me falta em casa. Sim, não precisava aqui de um gato em porcelana com um sapo na cabeça. Portanto, essa é claramente a última fase do percurso, é a mais, que está mais minada. Sim. É difícil de um gajo resistir, mesmo um gajo como eu avesso ao consumo feroz.
Mas fiquei bastante contente com o desempenho, tanto em termos de tempo como de não haver tensão. Houve uma pequenina tensão no final, mas rapidamente já apagar, rapidamente deflectida, até porque depois de ver aqueles casais todos com aquelas fronhas mal encaradas, disse, não quero sair daqui assim, não é? Também tem a ver com o tempo de namoro, não é? Dá-lhe mais uns aninhos. Dá-lhe mais uns aninhos. E depois é uma coisa engraçada nas mudanças, tipo, agora que fiz vamos à parte das mudanças que fiz, que é, portanto, na casa nova já estava tudo, não estava completa, mas já estava todo limpinho e tal. E quando regressei à minha casa velha, que ainda não larguei completamente, senti-me sabes quando vais às lojas de roupa e vais comprar uma merda qualquer, entras no provador e provas a roupa nova e de repente a tua roupa que tu levaste parece muito velha e desbotada, não é? E parece que não tem que não tem brilho nenhum. Foi exatamente isso que eu senti, mas em relação a uma casa. Olha, então estás satisfeito? Estou. Ainda faltam algumas coisas. A mudança, para poupar tempo aos gajos, porque eu também sou um gajo às vezes um bocado obsessivo, meti montes de coisas. Eu achei lindo, o gajo das mudanças liga-me, que um gajo das mudanças é um perito, não é? E diz-me... É um preto. É um perito e diz-me assim, não há lugar na sua rua. E eu digo-lhe, está bem, então temos que resolver isso de alguma maneira. Ou seja, não é a primeira vez que o gajo faz uma mudança em Lisboa e que não há lugares, não é? Não é tipo, está uma nave espacial estacionada à sua porta. Nunca me deparei com este caso antes. Então tive que ser eu a dizer, então olha, isso aconteceu várias vezes ao longo do processo, que foi eu que disse, dei-lhe soluções para problemas que ele deve ter todos os dias. Eu disse, olha, então fazemos uma coisa, estaciono noutra rua e levamos tudo para a entrada do prédio cá em baixo e depois e se ver alguém. Está bem. Pronto, lá fizemos essa merda. Ajudei a alancar coisas e este gajo era o gajo da carrinha. E o gajo da carrinha... tem que estar atento à carrinha. Então estava sempre a escudar para não carregar coisas. Sim. E sempre ao telefone. Comecei a me irritar com o gajo. Chegámos à nova casa... Outra vez, o gajo sempre na carrinha, não sei o quê. Porque o gajo até podia estar a tomar conta da carrinha, que estava mal estacionada, mas ir dando as coisas aos outros. Sim. Até que no final, o gajo vira-se e diz, é tanto, que era muito mais... disse, é tanto, e diz, mais IVA, portanto é tanto, e as coisas que são para deitar fora são mais 3 horas. Eu disse ao gajo, mas para já, o preço, normalmente, quando dizes um preço, é um preço com IVA. Não é? Tu quando vais a um restaurante não tens lá carapaus, não é? Sim, quando é sem IVA convém dizeres sempre. O que eu percebi... Quando é de empresa para empresa, normalmente dás um valor sem IVA. Pronto, mas isto não é... tu tens ao público normalmente com IVA. Sim. E mais... Portanto, o que eu percebi e o que me irritou com o gajo, e isto é o ponto fulcral da história, é quando tu entendes que aquilo deve ser feito por sistema e com má fé. Claro, sim. Eu tenho uma escola muito grande disso no Rio de Janeiro. Ou seja, tu lidas constantemente nestas pequenas coisas com... tens que estar de pé atrás. Cá também, no Rio de Janeiro é uma evidência, acontece com mais frequência. E eu não gosto de estar nesse estado de alerta. Tipo, ir fazer um negócio com uma pessoa e estar de pé atrás. Odeio essa merda, percebes? E eu percebi, disse essa merda do IVA e depois era para ir desfazer estas coisas eram mais 3 horas. Isso, mas vocês não me disseram isso, vocês só disseram que se desfaziam das coisas. E aconteceu uma coisa que já não me acontecia há algum tempo, que é saltar uma tampa mesmo. Ou seja, mudar a expressão facial, ficar a tremer das mãos e deixar de ter filtro. Não é? E quando deixei de ter filtro disse, olha, não só estão-me a tentar enganar, como tu não fizeste um caralho. Que foi aí que eu tive mal, então devia ter utilizado um palavrão, não é? Não fizeste um caralho, eu carreguei mais coisas do que tu. Portanto, liga ao teu chefe que eu vou falar com ele. Depois o gajo lá tirou o IVA e não sei o quê. Mas fiquei lixado com isso, com essa ideia de a manhãzinha mesquinha, que não diz, mas eu preciso de 3 horas, mas precisas para 3 horas para levar um armário e uma estante, para mandar para o lixo, tem que ir a Setúbal. Percebes? E eu pensei, não vou entrar nesta conversa com o gajo, a dizer que o gajo não demora 3 horas a ir a Setúbal, não sei, mas o que fosse. Depende da hora, percebes? Em hora de ponta. Era um sábado, mas era praia, tinha praia. Irritei-me com isso, mas depois, ao longo da tarde, também me incomodei com ter reclamado daquela forma.
Ou seja, porque o gozo que eu tive o gozo ou de dizer, estou farto de ti. Sabes aquele gozo que tu tens quando dizes, vou desmontar esta farsa e agora, vou ser agressivo contigo. Não sei se compensa. Depois, ao longo do dia, pensei, não devia ter que falar com o gajo assim. Ou seja, tinha todo o direito para reclamar. Podia ser assertivo, mas se calhar não precisava de entrar naquele estado de nervos e dizer, não fizeste um caralho. Mas se não o tivesses feito, ia estar a tarde toda a pensar, devia ter mandado para o caralho. Não é? Quantas vezes? Pois, não sei. Quantas vezes um gajo se vê nessas situações de stress e não responde à letra, não é? E depois está o dia todo a pensar... devia-lhe ter por fazer cenários na cabeça, como é que lhe devia ter respondido. Há um episódio do Seinfeld com o George Costanza, passa o episódio inteiro a pensar que resposta é que devia ter dado numa troca de insultos numa reunião no trabalho. Sim. E só no fim é que se lembra e volta para a empresa. E portanto, se te tentam enganar, eu acho que a partir daí é tudo válido. É tudo válido em termos de lhe chamar os nomes, porque estão-te a tentar enganar. Mas o colega dele, o brasileiro, que era um porreiro e que trabalhava nas horas, disse-me, antes da discussão, disse-me, não gosto de trabalhar com esse cara, já pedi para não trabalhar, ele está sempre ao telefone, não sei o quê. Portanto, os próprios colegas dele... Mas, portanto, era um gajo que merecia ser reportado e despedido, provavelmente. Se nem os colegas querem, se o gajo faz um mau trabalho, se tenta enganar, é que há pessoas competentes que estão no desemprego e que precisam desse... Parte de enganar deve ser o chefe do gajo que o induz. Sim, não é? calculo que sim. O gajo não ganha faz lá uma formação, um workshop. Tira o cap de ser formação de intrugice. Mas... Intrugice é uma boa palavra, eu gosto muito. Intrugice e intruja, não é? Mas nunca só tive esses problemas nos restaurantes. Já acontece aqui a história que foi o gajo no restaurante depois 5 euros a mais na conta do presunto. E eu disse, olha, nós não comemos presunto, nem sequer veio para a mesa. E ele, é que aqui toda a gente que cá vem põe o presunto, então, que pede o presunto, então a gente por defeito põe na conta. E eu, olha, você não... nem sequer vai para a mesa, né? É daquelas que foi as entradas para a mesa e o gajo podia ser enganado, pior. E eu disse, olha, assim não... Uma coisa é, peça desculpa, não me tente enganar. Sim. Porque isto é claramente para estrangeiro. Vocês fazem isto perfeito para enganar estrangeiros e depois vai ver o que calha. E eu, não sei o que mais. E então, nos restaurantes já aconteceu muitas vezes agora. E uma vez que eu vinha às entradas, eu não tinha pedido entradas, nem comido, mandei para trás a conta e a conta vem igual. E eu, olha, estou a gozar comigo. Então eu reparei da primeira vez, não ia confirmar a segunda. O valor é o mesmo, então não sou estúpido. E o gajo... Depois tiraram, o gajo fez o desconto à mão e descontou mais 5 euros do que devia. E olha, temos pena, agora não vou ser eu a dizer. Portanto, mas depois pensei, se calhar o gajo mesmo que é azelha, não sabe fazer contas. Mas assim com coisas nunca me aconteceu. Assim com empresas, também nunca contratei-me assim muito. Mas houve uma vez, quando fui ao IKEA também, comprámos um móvel e contratei o serviço para me irem lá montar o móvel a casa. E senti-me... Porque um gajo sente-se mal quando está a pagar para os outros trabalharem por nós. Não é? Porque tu sentiste a necessidade de ajudar um bocado. Sim. Não tinhas necessidade nenhuma. Isso é como aquelas pessoas que dão um jeitinho à casa antes de dar a empregada. Empregada, sim. Mas isso é o sentimento de culpa do primeiro mundo, acho. Pois, mas o meu sentimento de culpa foi maior porque os dois rapazes eram negros. Okay. E então eles estavam a montar o móvel na sala e eu estava a fumar um cigarro a olhar para eles. E eu a pensar... Era isto. Há 500 anos era isto, percebes? E senti-me bem mal. Sem razão nenhuma, não é? Mas, tu achas que se eles fossem brancos tinhas sentido menos mal? Se calhar, sim, não sei. Não senti mal, pensei nisso, percebes? Sim. Não foi sentir mal, estou-lhes a pagar. E tinha lá... Perguntei, querem beber alguma coisa? Água, não sei o quê. Água, não sei o quê. Pronto. Lá eles andavam lá a brincar com a cadela, também todos contentes. Então tu achas que, de alguma forma... Mas é culpa genética, quase. Claro aqui, que sim. Mas isso, não sei se isso é mau. Mas, ou seja, claro que tu ofereceste água como oferecias água a qualquer pessoa que fosse lá trabalhar na situação. Sim. No entanto, não achas que esse gesto de lhes agradares e de seres um gajo que lhes ofereceu água mitigou também o teu sentimento de culpa? Não sei, faria igual. Ali não tem a ver com serem negros ou brancos, isso faria sempre. Não, eu estou a dizer não em relação a serem negros ou brancos, mas estarem a fazer um trabalho manual para ti. Porque tu não te sentes mal se for um médico. Ou seja, se tu fores ao médico, ou se o médico que eu não sei fazer, supostamente. Aquilo é uma questão de não quer ter trabalho. Não é? Eu saberia montar aquele móvel, seguir as instruções e montar. Só que eu penso, vou pagar. Mal. Ficava todo bambo, já tinha claro, então não sabes. Não, mas eu acho que tem a ver com o facto de ser um trabalho manual.
um trabalho não qualificado. Um trabalho não qualificado, sim. Um trabalho não qualificado. Mas por outro lado pensas... Mas de certa maneira qualificado, dar trabalho. Mas de certa maneira qualificado porque eles estão qualificados para o fazer e tu não. Sim, não, exato. Sim. Não, no sentido não precisas tirar aprendes no trabalho, não precisas tirar um curso para montar móveis do IKEA. Portanto, qual é a solução desta merda? Pá, inventem lá robôs que montem móveis e limpem a casa para nós não nos sentirmos culpados. Mas assim tiras o trabalho às pessoas. Porque eu depois também estava a pensar, tu montas o móvel, estás a tirar trabalho às pessoas. Mas a ideia é que ele, em vez de estar a montar o móvel, esteja a fazer investigação num laboratório. Sim, sobre móveis. Sobre a melhor madeira para móveis. Sobre robôs para montarem melhor os móveis. Mas um gajo às vezes sente-se... Claro que sim. Sente-se mal. Eu, por exemplo, eu sou incapaz quando... Imagina, estou a fazer espetáculos, não é? E eu pago uma produtora, não é? E produtores que montam as coisas e não sei o quê. E eu não às vezes ajudo a carregar os móveis e os móveis, tipo o cenário e isso tudo, pronto. Mas não estou ali, às vezes vou para o hotel porque preciso de fazer outras coisas e estou a pagar para me fazerem isso, mas sou incapaz de andar de mãos a abanar ou tipo, muitas vezes tipo, saímos da carrinha e agarram na minha mala, estás a ver, da roupa e a levar e eu vou atrás sem nada e eu não, está cá isso, não sou incapaz de ir... Mas eu acho sem nada. Nós até já falamos disso aqui, mas eu acho que mais do que tudo, além de ser um princípio, não é? Passa coisas que tu podes fazer, faz, não é? E tens tempo para isso, mas eu acho que também é um fio condutor à terra de perceberes que mesmo tendo, imagina, uma série de facilidades e de pessoas a trabalhar para ti, que isso não faz de ti um... Sim, mas eu poderia perfeitamente... Ou seja, eu perceberia se alguém dissesse assim, eu estou-lhes a pagar bem. Claro, tens todo o direito de fazer isso. Eu quero chegar mas e atuar e... Depois há outro lado que é, imagina, há um certo nível de celebridades ou de pessoas importantes, porque eu ouvi, não sei quem é que eu ouvi isso, mas acho que era um CEO, já não sei de onde, que dizia, eu fui sempre buscar o meu café. Nunca pedi ninguém para me buscar um café. Sim. Não é? No entanto... É assim tão absurdo, estás em reuniões importantes e não sei o que, dizes alguém, a tua assistente pessoal vai-me buscar um café. Também não será. Sim, não sim. É ridículo se só tivesse uma pessoa para te ir buscar café. Isso sim. Aí é ridículo. Qual é o teu trabalho? Ir buscar cafés. Aí é estranho. Isso é estúpido. Mas sim, não gosto muito. Não gosto muito disso. Olha, e gostas de festas de aniversário de crianças? Então não gosto. Adoro. Já foste contratado para atuar em alguma? Como aqueles palhaços que são... Já fui para uma festa de miúdos de 14 anos. Fazia 14 anos. Fui contactado, não fui fazer. Mas contactaram-te para fazer um stand-up? Para tipo 20 miúdos de 14, 15 anos. E o que é que tu disseste? Disse não fazia esse tipo de eventos. Não é as condições ideais para stand-up. Mas fico sempre naquela. Imagina que é um milionário. Mas nem quiseste saber quanto é que te pagavam? Não quer chegar aí. Ok. Não quer chegar aí porque o preço que eu ia pedir para fazer aquilo ia ser absurdo. Sim. E se a pessoa não é rica, vai levar a mal. Ok. Percebes? Imagina, se o gajo me dissesse assim, tenho aqui 10 mil euros para vir aqui fazer 10 minutinhos de stand-up, 20 minutinhos de stand-up para o meu filho que faz 14 anos e os amigos. E eu dizia, foda, vou lá. Agora, se me pagassem um preço normal de um evento empresarial ou assim, não faria. Não faria porque acho que não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para mim, os putos também não vão achar piada porque não é o contexto certo para ver stand-up. Claro. Mas já viste, mas sabes que nos Estados Unidos, por exemplo, os bar mitzvahs, que são as festas da entrada na idade adulta, não é? Que é o equivalente dos judeus. É que na América do Sul é quinceañeras, não é? De fazer 15 anos. É 15, ok. No México diz quinceañeras. São festas super importantes que acontece famílias pobres gastarem o que não têm para organizar uma festa para as filhas e de muitos ricos gastarem tipo em bar mitzvahs $1 milhão ou $1,5 milhão de reais só para essas festas. O que eu, se tivesse um filho de 15 anos e tivesse muito dinheiro, não lhe fazia uma festa de $1 milhão. Não fazia. Não acho, acho que isso é absurdo. Claro. Há coisas que tu não podes gastar dinheiro e não podes pagar. E quando ele tiver o dinheiro dele e quiser fazer festas, não sei aquilo que faça, mas acho que é preciso. É quase por uma questão de princípio e de educação, não é? Sim. Mas é sempre. Mas diz isso. Quer dizer que por exemplo, despedida de solteiros. E agora recebi 3 mails de seguida. 2 despedidas de solteira e uma despedida de solteiro. Não dá. Não é o contexto. Sim. E depois é assim, tem noção que uma stripper é tipo 100 paus. Eu vou cobrar muito mais do que uma stripper. E não vais mostrar-me e pele. Eu acho que o noivo vai curtir mais a stripper. Estás a ver? E então até me sinto mal nesses contextos quase de amigos, eu estar a pedir o meu preço. Porque, não sei que eles... Imagina, são 10 amigos, já é uma despedida de solteiro grande, não é? Eu se tivesse a minha despedida de solteiro provavelmente não tinha 10 pessoas.
cada um largar ali 100 ou 200 paus é caro, estás a ver? Sim. E seria provavelmente o que eu teria que cobrar. Portanto, e por esse preço de cada um pagam uma stripper. E então sinto-me às vezes mal, mas normalmente até digo, pá, não faço esse tipo de cenas, mas assim mando-vos um vídeo e mandar a dizer ao noivo para não se casar, que é um erro. Tipo, só gozar com ele, estás a ver? Pronto, e não cobro nada por isso e prefiro fazer isso, às vezes até casamentos. É pá, mando um vídeo a dizer umas piadas. Uma vez contrataram mesmo para fazer um vídeo que tinha, pá, a história dos noivos, queriam que fizesse stand-up. Eu disse, não fazia stand-up no casamento. E depois sugeriram um vídeo em que mandavam umas fotos do noivo e eu fiz tipo a narração e fazia umas piadas e ficou giro e os gajos curtiram. Não fazes stand-up num casamento, tu tens um preço, porque o Michael Jackson cantou para o sultão do Brunei. Sim. E a Beyoncé, não sei se foi a Beyoncé, mas acho que sim também. O Matriz foi cantar não sei onde, não é? Não, obviamente. Mas lá está, o preço para eu fazer isso tem uma inflação muito grande face ao meu valor normal para uma empresa. Sim. Porquê? Porque há crianças, há velhotes. Não há normalmente um palco, a iluminação está péssima, está tudo iluminado, as pessoas não estão lá para ver aquilo, muitas pessoas lá não me conhecerão, principalmente o pessoal mais velho. Muitas já vão estar completamente bêbadas, então não é o contexto para fazer aquilo, percebes? Mas, por exemplo, um roast num casamento, giro, faria. Tínhamos podres dos noivos e das noivas, só que o que é que acontece? Pode correr mal. Pode correr muito mal. Pode correr mal. Mas isso era uma coisa que eu acho que já... E que pode funcionar. Se tu gozares, fizeres piadas com as pessoas no casamento, o pessoal vai curtir. Agora vou para lá dizer, fui aqui com a minha namorada. E o pessoal tipo, queremos é beber. Sim. E então acho que mais vale não fazer do que estar a fazer algum dinheiro, porque depois vais-te embora e aquilo não vai para lado nenhum e fizeste dinheiro, não é? Mas não só lá está, só quando é mesmo muito dinheiro. E depois também um casamento que tenha muito dinheiro para pagar, normalmente não é um casamento que se calhar que o pessoal vai rir muito, não é? É um casamento um bocadinho mais pedante. Olha, mas as pessoas que estejam a casar... Mas isto começou com festa de aniversário de crianças. Estava a falar de crianças mesmo. Eu não estava a dizer como comediante, mas como tens amigos com filhos e... Sim. Já foste a algumas? Poucos amigos com filhos, mas mais primos. Lembras-te de alguma festa de aniversário de crianças recente que tenhas ido? Sim, fui de uma prima que teve um filho e fui, já lá fui duas vezes, acho que já fiz 2 ou 3 anos. Acho que fiz agora o terceiro, não pude ir. E aconteceu 2 coisas giras das 2 vezes, não sei se já contei aqui, que era, no primeiro havia animação, um gajo vestido de super-homem, e nós ainda estávamos a comer, o gajo chegou mais cedo, então ficou lá fora, e o gajo vestido de super-homem a fumar um cigarro. E as crianças cá dentro, o super-homem está a fumar. E os pais, mas o super-homem pode, tem pulmões, não sei o quê. E a falta de noção daquele gajo. Sim. E depois, no segundo aniversário, um gajo mascarado de Homem-Aranha, fato completo, depois a meio tira a máscara e é preto. E tu havias ver a cara de uma das crianças, tipo, não. Sim, mas desculpa lá, não está assim tão errado, porque o último... Porque agora acho que é, não é? Que é o Multiverse, que é um de animação, que acho que é muito bom. Já disseram que é muito bom. O Homem-Aranha é negro. Sim, e já foi há uns 2 anos, portanto, era um visionário, mas visto quando ele tira, muitas crianças, nada, mas um dos putos ficou a olhar, tipo, isto não é mesmo o Homem-Aranha. E então... Isso é bom. Mas sim, mas são sempre um bocadinho seca, então, eu as festas de aniversário de crianças. Para já 2 coisas, é que no meu tempo, e julgo que teu também, que era a festa de aniversário, iam lá uns amiguinhos, 3 ou 4, não eram assim tantos, e tinhas um bolo, uns comidas, e brinca para aí. Tipo, não havia cá animação, atividade. Tipo, princesas, tipo, vamos pintar caras. Não havia nada. Ias para a rua brincar. Eu ia para o Parque dos Índios, na Serafina. Fazia-se lá nos bancos do piquenique no bolo e depois a gente ia para os escorregas brincar. Mas eu fui para a versão 2019, exatamente no Parque da Serafina, que agora é o Hello Park, que era um domingo de 30 e tal graus. O meu sobrinho fazia anos. E mal eu cheguei foi show de horrores, porque aquilo a abarrotar, mas parecia uma cena, parecia um parque de diversões da Disneylândia. E mal eu entrei, e tem a parte dos piqueniques, estava a abarrotar de gente, gritos, sabes? Aquele barulho das crianças constante. E o meu irmão disse, é aqui na parte privada. Eu pensei, a parte privada VIP vai ser mais tranquilo. Não, era fechado, abafado. Uma cena de insufláveis gigantes. Já sei qual é. E os putos, quando eu entrei lá, fez-me lembrar um filme de guerra, tipo o Apocalipse Now, em que eles começam a ficar malucos com o ambiente ao seu redor, percebes? Tipo o Shining. Sim, e aquilo era, o que é que havia? Era um calor danado, com os miúdos a suar, doidos, nem não é? Porco, nem leitões. Depois, é um bocadinho como os cães, quando entram naqueles estados de muita excitação, que tens que trazê-los para baixo. Os miúdos são exatamente iguais. Tendo em conta
o estupefaciente que é o açúcar. Porque estão a tarde inteira a comer açúcar, não é? Então estão ali e reparei duas coisas. Um, que é, pá, completamente a favor da fluidez de género, tu és o que quiseres, agora não me venham dizer que a diferença de género é exclusivamente cultural. Porque aquilo estamos a falar de miúdos de 6, 7 anos, e claro que já são esponjas culturais, mas aquilo tem a ver com testosterona. Evolução. E mesmo que eles não tenham evolução, que é, os rapazes... Pá, estavam doidos, andaram à porrada todos uns com os outros, gritavam, houve um deles que pegou numa besnaga e começou a molhar o bolo de anos, encharcou o bolo de anos. Pá, só faziam merda. As miúdas estavam muito mais tranquilas. Tipo, aliás, houve uma altura que eu olhei para a mesa e estavam eles todos a girar, estavam duas miúdas a olhar para eles, tipo assim, que otários. Exatamente, que otários. Mas pá, eu comecei a pensar, se isto corre... e então o meu irmão contou-me, eu não vi isso, que houve um deles que quando recebeu o fatia de bolo, nem sequer usou talheres ou as mãos, tipo, abocanhou o bolo, enfiou a cara no bolo e começou a comê-lo. E quando chegaram as gomas, os gajos sequestraram as gomas, tipo, atacaram, pareciam cães esfomeados e começaram a fugir com as gomas. E que fez lembrar um bocadinho a um livro que é O Senhor das Moscas, não é? Que são os miúdos que ficam isolados. E aquilo dá para o torto, não é? A clássica história é como meteres alguém na prisão, não é? Mais uma vez, a linha entre a barbárie e a civilização é muito terna. Espera aí que eu tenho que ir ali. Tens alguém a... Não é isso, mas esqueci-me que estamos com esta luz... que já ninguém nos está a ver. Pois. Então isto é para... Vamos fazer uma pausa porque... Para os ouvintes ou espectadores patronos de primeira água, aqueles que largam 1.000 euros por mês, não estavam a ver nada porque não tínhamos luzes. Portanto, é possível que vissem apenas duas silhuetas. Mas pouco, sim. Ainda por cima, a GoPro sem luz não é famosa. E agora acho que já lixei aqui o enquadramento. Mas bem, estamos de volta. Mas é isso, foi basicamente numa festa de crianças de 6 e 7 anos. Eu percebi que a linha que nos separa da barbárie é muito tenue. É muito tenue, não é? Pois. Eu não... Também noto isso, que no meu tempo era na parte dos índios, mas não havia nada. Não é? Primeiro não era na zona privada. Era lá no meio, piquenique, e depois íamos para os escorregas com pregos ferrugentos no chão e no forte, e não sei o que, íamos lá brincar. E era o meu grupo de amigos da escola primária, assim, o pessoal mais próximo, ou de filhos de amigos dos meus pais, não é? Também ia, mas era sempre... Eu não sei se para eles era uma seca, dado que tenho a ideia que na altura os miúdos ficavam mais soltos, não é? E talvez seja mais seca agora para os adultos porque há um controlo maior, não é? Por isso é que se calhar contratam essas animações. Mas isso é outra coisa, eu acho que há dois géneros de pais, que é os que vão à festa e ficam lá, e aqueles que deixam os filhos irem lá buscá-los no fim. Mas eu acho que esses são os que não têm confiança com... É tipo, os filhos são amigos, mas tu não tens confiança para estar lá e não queres estar a fazer sala com pessoas que não conheces. Eu claramente assim não quero estar. Pois. Se tivesse filhos não queria estar a fazer sala com pessoas. Pois, a não ser que sejam fazer o aniversário de um filho de um amigo teu já. Sim. E aí é uma... Acho que até é fixe, será fixe no futuro, que é tipo uma razão para o pessoal se encontrar, os putos ficam a brincar e tu vais beber copos. Pronto, depois... O pai e a mãe chateiam-se, um deu uma palmada no filho, o outro não quer. Havia uma história que me fez lembrar, tipo, quando tu és miúdo, tu és tão vulnerável, ou seja, o teu medo dos adultos e das regras, és muito vulnerável. Porque o meu irmão disse que houve 2 miúdos que se pegaram à porrada e o meu irmão esperou-os e foi falar com um deles, mas super calmo, e diz, olha, não podes fazer isso. E o gajo desmansou-se a chorar. Não é? Porque, eu lembro-me disso quando era miúdo, especialmente se era um adulto que tu não conhecias bem. Sim. Só a repreensão. A repreensão era um transtorno horrível, não é? Eu lembro-me de, e agora as capazes vão-me atacar, quando eu tinha 6 anos, houve uma miúda que ainda por cima gostava, que era a Sónia, que era assim uma loirinha, isto foi na primeira classe, que me riscou um desenho. A puta. E eu lembro perfeitamente, fiquei tão danado com aquilo que lhe dei um pontapé com aquelas botas caneleiras alentejanas. Estás a ver? Não, também na cona. Não, na canela, dei-lhe um pontapé. E a professora deu-me tipo um raspanete gigante e mandou-me para a rua. E a sensação de vergonha, não é? Senti-me quase como a Cersei do Game of Thrones a atravessar a cidadela e as pessoas a dizerem shame. E é uma coisa que se eu ainda hoje me lembro, que me causa uma certa vergonha. Sim, eu lembro-me de uma vez também me aconteceu. Foi a única vez, acho que uma professora me deu uma reguada
E foi na primária também, mas foi uma reguada, ela tocou-me só, porque ela teve que dar nos outros, depois deu a mim, porque eu tinha feito porcaria, e ela achou que ela não me queria nada dar a mim, que ela gostava muito de mim. E então deu só, mesmo assim, um toquezinho, mas eu chorei, bué, e ela ficou bué culpada, eu lembro-me disso. Porquê? Porque a pessoa tinha saído, e vou só sair ali um bocadinho, vou à casa de banho, ou assim, fiquei aqui quietinhos. E quando ela entra, estou eu a agarrar um gajo no ar, que era o Pintelho Russo, é a alcunha dele, que era um gajo pequenino e loirinho. Eu a agarrar nele, tipo, para lhe fazer um body slam, estás a ver? E quando a professora entra mesmo na sala, eu estou com ele no ar mas já estava no movimento descendente, então a professora viu mesmo no chão, ele a partir-se no chão e a começar a chorar, e eu, ai. E a cena é que ele tinha merecido, portanto, eu até acho que estava a defender outro gajo. Mas, e ela deu-te uma reguada. E então deu-me uma reguada. Mas pá, imagina, uma festinha com a régua, foi que ela me deu. Okay. Só porque tinha que fazer, porque não me podia desculpar, só porque gostava de mim, porque eu era um gajo que não fazia porcaria nenhuma, não é? Era muito calminho e bom aluno. Mas essas coisas então a professora, eu percebi que ela não queria. Espera aí que estamos aqui a receber uma mensagem do convidado. É verdade, para a semana vamos ter um convidado. Não vamos dizer já quem é. Já pusemos no Patreon para o pessoal fazer perguntas, sim. Então pronto. É o Ricardo. É o Ricardo Cardoso, que vamos, só para vocês verem o nosso nível, vamos gravar hoje para vocês. Porque eu vou de férias uma semaninha e para não vos faltar nada, gravamos 2 de uma vez. E então terá convidado e tudo. E é isso. Mas pronto, festas de anos. E também recebeste o convite na primeira pessoa, escrito pelo miúdo? Não, isto foi o meu irmão. Não. O meu irmão mandou uma mensagem a dizer: pá, não precisas estar lá logo, se não apanhas uma grana seca, passa lá às 4h30 e depois abrimos o bolo e podes ir embora. Sim, é isso. É essas que se querem. E pois, olha, vamos com quanto tempo? Estamos com 1 hora já. Uma hora. O nosso convidado já chegou? Está no Uber. Vem a caminho, sim. É fechar, não é? Temos alguma coisa mais? Não, olha, queria falar rapidamente de 2 sugestões. Aliás, a Joana de que eu falei no início, a ouvinte, é aquela que vai anotando as sugestões e vai mandando. Deixo aqui a sugestão da série na HBO Chernobyl. Já vi também. Já vi o que há para ver. Já viste, não é? Está muito gostaste? Gostei especialmente da cinematografia, da forma como está filmado e a banda sonora. Em termos de história, é o que é, né? É o que aconteceu, portanto não se pode estar à espera de grandes plot twists. Tem ali alguma coisa, intriga política que é fixe saber. Mas e se tu estás a dizer que uma boa história só beneficia de plot twists, ou seja, pode ser uma história clássica contada do princípio ao fim sem grandes surpresas e ser uma grande história, e eles conseguem fazer isso. Sim. Mas atenção, ou seja, as histórias das pessoas, aliás o criador disse isso, que estava desde 2014 a pesquisar e que ele diz que só começou a ter realmente uma noção para a história quando começou a ler os relatos pessoais de quem tinha passado aquilo. Portanto, ele falou com físicos nucleares, leu relatórios desclassificados já da União Soviética, todo o processo, não é, que aconteceu. Mas só quando começou a ler os depoimentos pessoais é que percebeu a história, não é? Que são histórias humanas, a história da tomada da decisão, das pessoas que se sacrificaram pelos outros, das mentiras. E depois eu acho que isso está muito bem retratado, que é aquela demência causada por um sistema totalitário como era o comunista, não é? Em que tudo era burocrático e que tudo era feito pelo partido, pelo bem maior, em que por um lado resulta no absurdo de não se tomarem decisões e tu não poderes falar fora, mas por outro lado também resulta que aquelas pessoas sacrificassem por aquele ideal para salvar as outras. Dizer. E isso está muito não dando spoilers, que era, se aquilo tivesse acontecido num país que não era uma ditadura, se calhar tinham morrido 50 milhões de pessoas, não é? É possível. Porque ninguém se teria sacrificado ou visto obrigado a sacrificar para o bem dos outros, não é? Ou dificilmente um governo não ditatorial aprovaria o sacrifício, não é? As mortes de tanta gente. Obviamente que alguns foram ao engano. Outros não tanto. Outros sabiam que iam... Não, mas mesmo os foram ao engano, porque o sistema ditador... Se não fosse, não iriam. Sim. E se calhar, imagina, tudo o que a União Soviética matou, se calhar ali salvou. Em termos de número de vidas, bate mais ou menos certo nos números. Isso é muito interessante de explorar. Um filme que explora bem isso, esse absurdo de viver numa sociedade comunista, é o
A Vida dos Outros, The Life of Others, não é? Aquele filme alemão da SDA. E um livro que eu também já falei aqui, do Leonardo Padura Fuentes, que é O Homem que Gostava de Cães, que é sobre o assassinato do Trotsky, que retrata muito bem não só aquela burocracia, mas e isso vê-se muito bem nas reuniões que eles fazem naquele bunker, não é? Sim. Da hierarquia do que é que tu podes dizer e o que é que não podes dizer, não é? E não é estranho ser em inglês? As coisas estarem escritas em russo e serem em inglês é muito estranho. Em inglês, ainda por cima com sotaque inglês, para diferenciar dos americanos. Mas eles explicaram porquê que eles fizeram isso, que era... eles no início pensaram em fazer um sotaque eslavo. Sim. Mas o que eles disseram é que os atores a fazer um sotaque eslavo estavam muito preocupados com o sotaque e menos com a atuação, porque é normal, não são... E podiam ser acusados de racismo. E então o que eles fizeram era o mais russo possível, e houve vozes em russo, houve as comunicações, as letras, mas que fosse um sotaque, apesar de ser em inglês... que não, por exemplo, eles não queriam atores americanos porque era estranho um americano estar a fazer de russo, percebes? E tentaram minimizar essa falta de sintonia, não é? Mas a verdade é que tu não pensas muitas vezes se eles são russos ou não, começas a ver aquilo e entras completamente na história, não é? Sabes que, por exemplo, o Spielberg queria fazer a lista de Schindler em Yiddish, polaco e alemão. E já seria não. Mas o Tarantino fez o Inglourious Basterds nas línguas. Exatamente, é verdade. Francês, alemão. É verdade. Mas está giro, está muito bem filmado. Está muito bom. Isso em termos de... Não é... Ou seja, para mim é sempre difícil uma história... O som é incrível. Sim. Mas para mim é sempre difícil uma série histórica, ou seja, que aborda uma história real, competir com um Breaking Bad. Sim. Não é? Uma coisa assim do género. Mas, portanto, quando me disseram é a melhor série de sempre. Também, isso é as pessoas, é tudo melhor de sempre. Não, e no IMDB está com 9.8, uma coisa incrível, não é? Está bem que ainda está no início, depois deixem sempre. Mas, ou seja, acho que está muito boa. O facto de ser uma história real, tu já sabes mais ou menos para onde é que vai, né? Fora ali, eu não sabia daquilo que tinha estado, por exemplo, não vou estar a dar spoilers, mas é boa, vejam, mas ainda vai no quarto episódio, né? Sai o quinto amanhã, acho. O quinto e último. Mas amanhã estreia. Hoje, foi ontem que passou nos Estados Unidos. É o último? Mas amanhã estreia Black Mirror, quinta temporada. E depois estreia Casa de Papel e estreia o Dark daqui a 2 semanas também. O Dark vai voltar a segunda temporada, muito bem. Portanto, está aí cheio de coisinhas boas. Amanhã acho que já vou ver o Black Mirror todo. Acho que são 3 episódios. Para quem quiser e puder, vou estar na Feira do Livro esta sexta-feira entre as 6 e as 7, parece-me. Vou confirmar aqui. Tens alguma coisa para divulgar? É, Póvoa de Varzim, no sábado, no Casino da Póvoa, apareçam. E depois é Viana do Castelo no fim de semana a seguir, depois é Porto no outro fim de semana. Portanto, e acaba? Depois fica a faltar Barcelona, que é 20 de julho, para os refugiados portugueses em Barcelona. Aqui há um espaço pequenito, vamos ver como é que corre. Então eu vou estar sexta-feira, dia 7, às 7 da tarde, no pavilhão da Penguin Random House. Yes. Apareçam lá, se quiserem, e é isso. É isso, fica o desafio para alguém aparecer lá e pedir um seio autografado, mas um homem, que é para o Hugo não ter depois problemas, mas fica o desafio de ir lá um ouvinte, pedir um autógrafo do Hugo no peito. Ou uma tramp stamp, também pode ser. Ao fundo das costas, um autógrafo com uma caneta de filtro. Dito isto, vamos se calhar ali comer um coração misto antes de chegar o convidado. O convidado deve estar a chegar, vamos... Já estou aqui com um ratinho, não tens um ratinho? Não tenho ratinho, não. Vou apanhar ar puro lá fora, no pulmão. Fumar uma cigarrada. Até para a semana. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.